Um dia daí, o José teve um sonho, 2 sonhos, na verdade, ele teve. E um dos sonhos era que a lua, o sol e as estrelas estavam se curvando perante ele. E outro sonho era que os feixes de trigo também estavam se curvando perante ele. E era exatamente o número de irmãos também que ele tinha e tal. Então era basicamente dizendo que seus irmãos, seu pai e sua mãe, enfim, estavam se curvando perante ele. Todos os irmãos ficaram com ainda mais inveja. Imagina, né? Dizer que a gente vai se curvar diante de ti. E até o pai dele repreendeu José, dizendo que ele não precisava ter falado isso. Aí aconteceu que um dia o pai dele pediu para ele levar comida para os irmãos. E aí o José foi lá levar, bem de boas, caminhando pelo campo. E os irmãos perceberam que ele estava vindo e decidiram, então, que iriam matar José. Eles foram se conversando um com os outros. Vamos dar um fim nele e tal, vai ser a solução dos nossos problemas. Só que um dos irmãos falou, não, gente, não vamos também matar ele, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos jogar ele aqui nesse poço. Tem um poço aqui, vamos jogar ele ali. Aí eles foram e jogaram o José no poço. Só que aí eles perceberam que estava vindo um pessoal, uma carrocinha tipo, que estava indo pro Egito. E eles pensaram, vamos pelo menos tirar um dinheirinho, né, com isso. Porque se ele ficar aqui no poço, não vai nos adiantar de nada. Então eles tiraram José do poço e venderam ele como escravo pro Egito. O pessoal levou ele e os irmãos até já planejaram, vamos dizer pro nosso pai que ele morreu, vamos levar a túnica, porque o Jacó tinha dado uma túnica para ele e é que é para focar nessa. e aí, porque o pai dele tinha dado uma túnica para ele de presente, e era uma túnica toda especial e tal, e os irmãos estavam até com inveja dessa túnica. Então eles pensaram em manchar a túnica de sangue e mostrar para o pai como se um animal tivesse atacado José e matado ele. Mas na verdade só eles saberiam, né, que José estava lá no Egito. José então foi levado para o Egito e ele servia em vários lugares, era escravo, né? Só que um dia ele foi subindo no escalão, né? Estava se tornando uma pessoa importante, tão importante que ele cuidava da casa de um cara. Deixa eu filmar aqui. A casa de um cara que era super importante no Egito, que era o Potifar. Ele cuidava dessa casa e ele limpava a casa, fazia várias coisas lá. Só que um dia, a mulher de Potifar, ela desejava estar com José, ela se apaixonou por José. Então, um dia, ela preparou toda uma coisa para poder atrair o José, né? Só que o José, como era bem sábio, ele decidiu, não, e falou para ela, não, eu não quero nada contigo, tu é mulher do Potifar, né? Só que aí ela ficou brava com ele, que ele não quis ela, e aí ele, então, fingiu que o José estava tentando dar em cima dela. Ela fingiu. Eu falei ele? Ela fingiu que o José estava tentando dar em cima dela. E começou a chamar, venham ver! Ai, o José tá dando em cima de mim, não sei o quê. E aí o pessoal acabou acreditando nela, né? Porque ela era uma mulher super importante no Egito, a mulher do Potifar. E aí o José acaba indo parar na prisão, porque ele tentou dar em cima da mulher de Potifar. Mas nem era verdade, né? E aí lá na prisão, ele conheceu 2 pessoas, dos quais ele ficou amigo. E ele passava os dias ali, trancado, um pouco parecido com a gente na quarentena, né? Trancado em um lugar. E lá ele então conseguiu conversar bastante com esses caras e virou amigo deles. Um deles, ele era o copeiro do faraó e o outro era o padeiro do faraó. Ou seja, um fazia pão, o outro servia o vinho, fazia o vinho, enfim. E o José, ele sempre teve uma quedinha assim pelos sonhos, né? Dá pra ver que em toda a história dele, ele conversa com pessoas sempre sobre sonhos e explicando sonhos. Então esses homens também tiveram sonhos. E um teve sonho, então... E eles contaram os sonhos deles para José, porque eles não estavam entendendo seus sonhos. E José explicou então os sonhos, dizendo que o do copeiro significava
que ele iria voltar a trabalhar para o faraó, né? Que ele iria voltar a ser o copeiro do faraó. E o do padeiro era que em 3 dias, o outro também era em 3 dias, ele iria ser, na verdade, restituído como copeiro, né? O copeiro, e o padeiro iria ser morto. Então, passaram-se os 3 dias e aconteceu exatamente como José falou. O copeiro foi restituído ao seu trabalho, saiu da prisão, pôde voltar ao trabalho de copeiro, e o padeiro, infelizmente, foi morto. Só que José tinha falado para o copeiro: quando tu estiver de volta ali na casa do rei, lembre de mim, que estou aqui na prisão, né? Tenta falar para o faraó para perdoar a dívida e tudo mais. E aí, o copeiro, ele acabou se esquecendo. Passou os 3 dias, ele voltou para o trabalho, e aí passaram-se um tempão e ele acabou se esquecendo. Até que um dia, o faraó teve um sonho. E ele não estava entendendo o sonho dele. E aí ele chamou todos os mestres, todos os conselheiros do faraó, todo mundo do Egito que era mais sábio, para tentar decifrar esse sonho. Mas ninguém conseguia decifrar. Até que o copeiro lembrou: uma vez eu também tive um sonho que eu não estava conseguindo decifrar. Mas teve um homem na prisão que me ajudou. Ele sabia, ele interpretou certinho de que eu iria ser restituído ao trabalho e de que o padeiro iria ser morto. E foi exatamente isso que aconteceu. Então esse cara deve saber, né? E ele falou pro faraó isso, e o faraó foi atrás, né? Vamos atrás então desse tal de José que tá na prisão. Foi atrás do José, e o José estava lá na prisão ainda, né, esperando. E aí foi então conversar com o faraó. O faraó contou o seu sonho de que tinha 7 espigas magras, 7 espigas cheias, e tinha 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E José acabou decifrando, interpretando por meio da sabedoria de Deus, né? Deus passou para José essa interpretação de que, na verdade, se tratava, os 7 dos 7 vacas e 7 espigas se tratavam de 7 anos. E seriam 7 anos, primeiramente, de muita fartura, ou seja, muita comida no Egito. Aqui está uma fotinho das vacas magras e das vacas gordas, né? Acho que das espigas não tem. Mas então, ele entendeu que seriam 7 anos de fartura, de muita comida, a terra ia dar muita comida, ia ter uma plantação muito rica, e iam ser 7 anos assim, e logo depois desses 7 anos, seria 7 anos de fome, 7 anos de seca, onde não ia crescer muita comida. Aí, José, explicando isso, né, ao faraó, ele orou muito para que Deus desse essa interpretação, né, e ele pedindo também sabedoria de Deus, do que fazer, de como ajudar o faraó nisso, eles chegaram então numa conclusão de que durante esses 7 anos de fartura, eles deveriam juntar o máximo de comida que eles conseguissem para ter comida depois durante esses 7 anos de seca, né? Então, foi isso que eles fizeram. O Egito, então, durante 7 anos, saiu guardando, estocando um monte de comida, guardando tudo um pouquinho, comendo, né, certinho, não comendo demais em fartura, só porque estava produzindo muito, para depois, nesses 7 anos, ter o que comer. E deu certo essa tática do faraó. Então, o Egito, assim, ele acabou sendo resguardado desses 7 anos de seca, né? Porque Deus interpretou e deu sabedoria a eles. E aí, o que aconteceu? O Egito inteiro foi buscar no palácio do faraó comidas. Então, o povo foi todo atrás, né? E foi todo mundo lá no palácio. Aí eles sempre vendiam, né? O povo dava uma peça de prata em troca de um saco de comida, enfim, de bebidas, de comidas e suprimento, né? Então, como todo o povo da região estava indo atrás disso, os irmãos de José também vão até o Egito e em busca de alimento, né? Quando eles chegam lá, José reconhece seus irmãos, mas eles não reconhecem José.
Lembrando que José era agora uma das figuras mais importantes do Egito. Tirando o faraó, ele era o segundo homem mais importante. Ele tinha se tornado alguém muito grande porque o faraó percebeu que ele estava cheio de sabedoria em si e que ele servia a um Deus que era um Deus vivo, né? Então o faraó instituiu ele em um cargo muito alto e ele virou alguém muito importante. E ele que estava cuidando dessas trocas, né? Dessas vendas de alimento. E aí os irmãos então conversam com José, mas não se lembram de José e não acham que é o irmão deles. Mas José sabia que eram os irmãos dele. E eles vão atrás, e aí acontecem várias coisas que a gente não precisa entrar agora em detalhe, de que José, enfim, bota uma peça na mala dos irmãos e depois pergunta se eles tinham roubado alguma coisa do palácio e tal. Tudo isso uma estratégia de um jeito que ele iria então depois contar para os irmãos que era ele e que ele estava vivo e estava bem. Então no final ele conta para os irmãos, né? Explica para eles aquele acusando ali do roubo da peça de prata, enfim, e conta para os irmãos que ele é o José, né? Aí ele pede para que todos os irmãos, eles pedem muita desculpa, né, para o José, eles se arrependem muito, eles se curvam perante José e vão dizendo que enfim, eles não sabiam o que tinham feito, que eles não deviam ter feito isso e tal. E José pede então para eles trazerem o seu pai para lá, o Jacó, e também seu irmão mais novo, Benjamim. E enfim, depois de um tempo eles trazem o Jacó e o Benjamim, e o José então consegue reencontrar toda a sua família. E no fim, aquilo que tinha sido uma coisa ruim, de, enfim, os irmãos terem vendido ele como escravo, acaba se tornando uma coisa que serviu para que o povo pudesse ser salvo também desse tempo de seca e também para glorificar o nome de Deus, porque por meio de toda essa interpretação que José fez dos sonhos e tudo mais, o faraó e todo o povo do Egito sabia que aquele era um Deus vivo, era um Deus que estava passando para José. Não poderia ser José simplesmente dizendo as coisas. Tinham que ser palavras de um Deus vivo. Então, assim, o nome de Deus também foi glorificado. Por isso, tudo parece que já era um plano de Deus, né? E mesmo uma coisa ruim foi transformada em uma coisa boa, em uma situação boa para o povo e para Deus também. É isso a história de hoje, então, gente. E daqui a pouco, então, a gente vai poder explicar para vocês, não sei se vocês já sabem o que tem de ligação entre a nossa experiência ali das comidas e a história de José. Alguém aí já tem um palpite? E se vocês querem ler a história na Bíblia e ver todos os detalhes, tá em Gênesis 37, 1 adiante, tá bom? Isso aí.